Eu quero ter como tema desta mensagem a síndrome de Caim. Entenda-se como síndrome um conjunto de sinais ou de características que revelam uma condição ou uma situação. Por exemplo, quando a gente fala assim, olha, a síndrome da Segunda Guerra, quer dizer que estamos vendo algumas características sendo apresentadas, alguns sinais apresentados de que possivelmente uma guerra vai acontecer. Então, geralmente entre os casais, eles usam esse exemplo. Olha, eu estou vendo aí, nesse relacionamento matrimonial, estou vendo nesta família a síndrome da Segunda Guerra. Ou seja, existem características muito marcantes, sinais muito marcantes, que revelam que eles estão num pé de guerra. Na questão da medicina, por exemplo, nós temos chamada síndrome de Down. São sinais, são características bem claras a respeito das crianças que nascem nesta condição. Mas na linguagem espiritual, eu vou falar aqui algumas características, alguns sinais de que possivelmente nós possamos estar desenvolvendo o que eu determino, o que eu caracterizo aqui como a síndrome de Caim. Por que é importante estudarmos isso? Pois Caim, ele é para nós a segunda pessoa que mostra a segunda grande tomada de decisão que afetou negativamente a humanidade. A primeira foi de Adão e Eva. Adão e Eva foram aconselhados a comerem da árvore da vida e não comerem da árvore que produz o fruto do bem e do mal. Mas, inconsequentemente, tomaram uma decisão, afetaram tanto as suas próprias vidas como também da humanidade. Caim também tomou uma decisão errada, e isso afetou a ele e também as pessoas que estão ao seu redor. Então, o objetivo desta mensagem é que a gente pare para pensar um pouco e diga, uau, será que por acaso eu estou desenvolvendo a síndrome de Caim na minha vida? E como diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, tudo que está escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito. Então tome esta palavra como a palavra do Senhor para a sua vida. E se por acaso você se vir desenvolvendo essa síndrome, não se assuste. Há uma cura sobrenatural para a sua vida. Há alguma intervenção de Deus, uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos todos, caminhando no Senhor. Deus nunca fala sem que Ele queira curar. Deus nunca fala sem que Ele queira libertar. Deus nunca fala sem que Ele queira intervir. Então eu oro para que os nossos corações estejam abertos como uma boa terra para recebermos a boa palavra do Senhor, a semente que é a palavra viva e poderosa, que pode fazer divisão da nossa alma e do espírito e nos levar no caminho da verdade. Glória a Deus. Já achou aí? Gênesis capítulo 4. Vamos ler alguns versículos e depois vamos ver o que o Senhor fala conosco aqui. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. É agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lançastes fora da terra, e da tua presença, onde hei de me esconder? Serei fugitivo e errante pela terra.
quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, pois, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amados, a gente tem que entender então aqui algumas características na vida deste homem que, como eu já falei, mostram um sinal que ele estava desenvolvendo uma síndrome que afetou negativamente a sua vida. A primeira de todas está em um homem e uma mulher que não consegue andar por princípios. O texto começa falando de que Caim, ele trouxe ao fim de uns dias uma oferta ao Senhor, enquanto Abel trouxe das primícias da terra. Existe uma guerra aqui teológica de interpretação, em que alguns dizem assim, não, Caim, ele não foi aceito e nem a sua oferta, porque não trouxe festas e primícia. Outros dizem, não, Caim não foi aceito nem sua oferta, porque não trouxe oferta de sangue. Em qualquer dos casos aqui, Caim pecou contra princípios. Se fosse oferta de sangue, ele trouxe os frutos da terra. Se fosse oferta de primícias, ele trouxe ao fim de uns dias. Então já percebe que a relação entre Deus e Caim já não era baseada em princípios, mas baseada num relacionamento rompido. Essa é a primeira característica que estamos desenvolvendo a síndrome de Caim, onde nós já vivemos uma vida sem que o temor de Deus tenha o governo sobre nós. Ou seja, nós achamos que podemos fazer as coisas conforme nós achamos que devemos fazer, pois afinal de contas somos adultos e não devemos prestar contas a ninguém. Somos donos do nosso próprio nariz e afinal de contas fazemos o que achamos melhor e tomamos as decisões que queremos. Na realidade isso é fato. Deus nos fez pessoas autônomas, mas Ele nunca nos fez pessoas independentes. Qual a diferença da autonomia e da independência? A autonomia, ela nos dá condições de tomarmos decisões. A independência, ela mostra que nós somos orgulhosos, vaidosos, donos de nós mesmos, ao ponto de não prestar contas para ninguém. Então Deus quer que nós sejamos homens e mulheres maduros, pessoas com quem Deus possa contar, pois as nossas decisões não são independentes de Deus. Então, se Caim fosse um homem realmente que andasse no princípio do Senhor, se a oferta fosse de sangue, ele traria das ovelhas. Se a oferta fosse de primícia, ele traria dos primeiros frutos da terra, não os últimos frutos. Todas as vezes, na minha vida cristã, eu parto de mim mesmo aqui como exemplo, que eu vi eu falhar, eu errar, eu pecar, e eu vou fazer um histórico retroativo dos meus erros, dos meus pecados, que eu faço um histórico retroativo das pessoas com quem eu tratei, que erraram e falharam. Tudo começou com quebras de princípios. A gente sempre diz, irmãos, que o direito da escolha é devido a cada um, mas nenhum de nós também pode ter o direito de escolher a colheita. O poder da decisão é um direito de cada um. Todos nós podemos decidir, mas ninguém pode decidir sobre a colheita. Então nós temos que parar para pensar, será que nossas vidas estão sendo guiadas por princípios ou nossas vidas estão sendo guiadas por desejos? Nossas vidas estão sendo guiadas por princípios ou nossas vidas estão sendo guiadas por interesses? Nossas vidas estão sendo guiadas por princípios ou estamos nos conduzindo a nós mesmos, independentemente dos valores de Deus? Aqui é uma pergunta para fazermos, se estamos ou não desenvolvendo a síndrome de Caim. A segunda questão aqui, que estamos ou não desenvolvendo a síndrome de Caim, diz respeito à forma como nós lidamos quando em algum momento somos desaprovados. Você percebe no versículo 5, quando Deus fala para Caim o seguinte, dizendo, olha Caim, se você proceder bem, a sua oferta vai ser aceita, como você também. Ele falou a respeito de Caim, perguntando sobre Abel. A atitude de Caim foi uma atitude carnal. A resposta que ele dá para Deus foi uma resposta totalmente sem temor, sem maturidade, sem quebrantamento. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Em outras palavras, você que é Deus, você está sentado no seu trono aí, você que se vira, eu não sou responsável pelo meu irmão. De forma nenhuma. Não pode. Então, ali a partir do versículo 5, você percebe que a resposta de Caim
é uma resposta muito dura em relação à desaprovação, né? Se você procederes bem, Caim, você seria aceito, mas você procedeu mal. Ou seja, a questão não era pessoal, a questão é porque você quebrou princípios. Tanto Caim como Abel eram amados com o mesmo tipo de amor. No entanto, quando Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim, a questão não estava na acepção de pessoas, mas na acepção de atitudes. Isso aqui é uma questão que nós temos que parar para pensar. Porque nós às vezes achamos que Deus, por não fazer acepção de pessoas, Ele também não faz acepção de atitudes. Muito pelo contrário. Deus, Ele honra a quem honra Ele. Deus, Ele olha a forma como nós agimos diante dos princípios, como nós agimos diante da sua palavra, como nós agimos diante daquilo que Ele estabeleceu para governar o universo. E a atitude de Caim foi extremamente carnal. Como que eu, você, cada um de nós aqui, reagimos à desaprovação? Quem já foi desaprovado um dia aqui? Eu levanto as duas mãos, o pé. É muito ruim ser desaprovado, porque na realidade gostoso é receber elogio, né? Uau, você foi massa, você foi 10, cara, foi 100%, perfeito o que você fez, o que você falou, as suas atitudes. Agora, quando você recebe um feedback, fala assim, cara, você já até conhece aquela história, assim, cara, você é um cara legal, poxa, você é um cara feliz, você é um cara gente boa, mas, alguém já ouviu esse mais assim na sua vida? Até arrepia os fios de cabelo que já caíram, não é verdade? Mas escuta, mas... Faz, caramba, estava indo tão bem a conversa, estava indo tão gostosa. Como que nós reagimos diante da desaprovação? Nós tomamos isso como pessoal? Ou nós tomamos isso como um princípio de cura, em que Deus quer intervir e nos livrar de um mal pior? Então aqui está a segunda característica. Nós reagimos mal diante da desaprovação. Lidamos muito mal quando Deus expõe a nossa falha, expõe o nosso defeito e tentando buscar a restauração. O versículo 5 a 7 mostra a terceira característica aqui da síndrome de Caim: falta de transparência. A Bíblia fala ali no versículo 5 e 7 que Caim, ele depois que ele ofereceu uma oferta, viu que a oferta não foi aceita, viu que o relacionamento entre Deus e ele não estava tão bem, ele começou então a alimentar, a gente começa a dizer assim, o coração de Caim começou a ficar peludo. Então quando vocês me virem e falam assim, irmão, está com o coração peludo, você já sabe mais ou menos o que eu estou querendo dizer. O coração dele começou a ficar ruim diante de Deus, diante do seu irmão, e eram ali atitudes altamente preveníveis, curáveis, restauráveis. Agora, por que elas não foram restauradas? Por que Caim levou a cabo a sua intenção de matar o irmão? Porque ele não soube ser transparente com questões que estavam dentro dele. Você percebe que a premeditação de Caim foi severa. Depois da desaprovação, ele devia ter, naquela conversa ali do versículo 5, Deus estava dizendo, cara, abre teu coração para mim, o que está acontecendo? Ei, se você tivesse procedido bem, você e a sua oferta teria sido aceita. Ei, se você tivesse procedido bem, nossa relação estava tranquila. Então Caim deveria ali abrir o coração e falar, Senhor, e tal, pariri, parará, e pronto, teria resolvido o problema. A maioria de nós, irmãos, a gente vai escalando os problemas. A gente vai escalando a malignidade no nosso coração. Quando a gente não consegue interromper o mal, e aí então a gente mantém o mal dentro do nosso coração, não sendo transparente diante de Deus, e às vezes, se for ao caso também, ser transparente diante de uma autoridade ou diante de um irmão. A transparência, ela expõe o mal, a transparência, ela expõe as más intenções, e ela nos ajuda a castrar uma ação, uma atitude que pode nos levar a ruínas piores. Para a gente parar a pensar sobre isso. Você acha que Caim foi transparente quando Deus perguntou para ele, ei Caim, por que está caído o teu semblante? O que Caim fez? Fez nada, ficou ali com aquela cara de salame, como quem comeu e não gostou, mas não fala.
aquela cara de sorriso amarelo, sabe? Aquela cara de quem não quer contar o que está sentindo, mas todo mundo está vendo que o camarada está mal. Alguém já conversou com alguém? Está tudo bem, irmão? Tá. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá. Aquela cara de Neemias diante do rei, né? O que aconteceu, Neemias? Está tudo bem? Não, como que estaria, né? Neemias foi sincero, foi transparente. A minha cidade foi derrubada as suas muralhas, as suas portas queimadas a fogo. Como que eu posso estar bem? Mas a maioria de nós não é transparente. E, consequentemente, a gente vai alimentando o mal. Veja o versículo 7, como vai entrando numa escalada aqui. A quarta característica. Diante da repreensão, diante da instrução, nós nos tornamos o quê? Coração duro. Versículo 7, olha que Deus fala para Caim ali, olha. Se procederes bem, cara. Se proceder bem, você e a sua oferta serão aceitos. Deus está dizendo para Caim, vamos resolver isso. Mas a instrução, ela é bem parecida aqui, às vezes, com a desaprovação. Porque, às vezes, para Deus poder construir em nós, Ele tem que desconstruir. A palavra aqui usada é banar, né, para construção. Banar significa você edificar sobre uma superfície correta. Mas, às vezes, para você edificar, você tem que fazer o quê? Tem que destruir. Eu não sei você, mas eu não vim para a igreja criança. Eu vim andar nos caminhos do Senhor com quase 19 anos de idade. Depois de 18 anos vivendo num mundo tenebroso como eu vivi, eu trouxe muitas coisas comigo ruins. Eu trouxe muitas construções mentais desajustadas do padrão celestial. Eu trouxe muitos hábitos e costumes que não eram adequados para um servo de Deus. Automaticamente, em alguns momentos, eu tive que ser desaprovado. E Deus, então, com a desaprovação, Ele desconstruiu aqueles conceitos. E Ele, então, começou a terraplenar para que Ele pudesse construir um edifício. E aí a instrução, ela veio. Mas muitas vezes, em muitos casos, o nosso coração já está doente, e o nosso coração já está desenvolvendo a síndrome de Caim, quando vem a instrução, nós tomamos como ofensa. É muito simples isso, a pregação. A gente ouve uma pregação, Deus está instruindo a gente. O cara falou, pô, que mensagem dura. O machado do pastor hoje estava afiado, a espada estava pesada. O que mostra isso? Na realidade, nem sempre é o pastor que está com o machado afiado e com a espada pesada. É que nós estamos tão sensíveis com os nossos erros, estamos tão sobrecarregados com a culpa em nosso coração, que qualquer coisa que fala, a gente já está arisco. Já está igual um porco espinho. Então nós temos que parar para pensar sobre dizer, uau, Deus, eu não vou ser como Caim, que Deus está querendo instruir, e eu vou ficar com o coração duro. Porque é o que acontece, você vai numa escalada, percebeu? Deixa de obedecer princípios 1, dá resposta errada diante da desaprovação, resposta geralmente carnal. Depois você deixa de ser transparente, porque o mal já está instalado ali dentro. Então, coração duro diante da instrução, e aí você começa a entrar por um caminho extremamente perigoso. Quem está desenvolvendo a síndrome de Caim? Você começa a ficar obstinado. Você viu a pessoa obstinada? Ela não enxerga mais nada diante dela, senão o próprio desejo. Ela não enxerga mais nada, ela não ouve mais nada, ela não percebe mais nada, senão o desejo. Tudo o que ela quer, absolutamente tudo o que ela quer, é aprovação. E aí tudo parece que aprova ela, e tudo que desaprova ela não escuta. Eu vou te dar um exemplo que parece bobo, mas acontece muito isso. Quem aqui um dia resolveu trocar de carro? E de repente você falou assim, eu gosto daquele carro tal. E lá, vamos supor que você falou assim, eu gosto de um Corolla, sei lá, preto, Corolla vermelho. E aí de repente começou a passar um monte de Corolla na sua frente. Tudo. Quem já passou por isso aqui? Aí, muitas pessoas. Na realidade, os Corollas sempre estiveram lá. O seu desejo agora fez você perceber o quanto de Corolla vermelho ou preto tem na rua. A obstinação, ela faz com que o mundo comece a girar ao redor do seu desejo. O mundo começa a girar ao redor da sua vontade. E
tudo que você faz é conspirar a favor para que aquilo dê certo. E qualquer um que chega com uma palavra contrária, e qualquer um que chega com alguma palavra que vai contra o que você planejou, você fala assim, está repreendido Satanás em nome de Jesus. Eu já passei muito isso, por exemplo, com namoro, né? A Bíblia fala que a mulher apaixonada é loucura. Então, você chega principalmente para uma mocinha que está muito apaixonada, ou para um mocinho que está muito apaixonado, você percebe que, cara, é a mesma coisa de querer colocar o universo dentro de um buraquinho de 1 centímetro. Não dá, é incompatível, a personalidade é incompatível, o propósito é incompatível, classe social é incompatível, espiritual, diretamente, correlacionalmente, é julgo desigual. Agora, eu como pastor imaturo, já tentei várias vezes falar para a mulher apaixonada, ou para o homem apaixonado, de que ele tinha escolhido errado. Alguém já passou por essa loucura igual eu já passei aqui? Levanta a mão aqui. Meu irmão, é você comprar uma guerra. Invencível, você não consegue vencer essa guerra. A pessoa sai da igreja, ela abandona, fala o tempo dela acabou aqui, aquele pastor está contra o meu namoro e tal, e aí vai. Porque quando a pessoa está apaixonada, quando a pessoa ela tem um desejo muito focado diante dela, ela não consegue ver outra coisa. Você se lembra de Balaão? É um exemplo bíblico. Balaão estava obstinado. Deus tinha falado com ele. Deus havia dito para ele não aceitar aquele dinheiro. Deus havia dito para ele não tomar aquela decisão. Mas ele não teve nada, nem o jumento falando na boca de Balaão fez ele voltar para trás. Então, quando a pessoa que está desenvolvendo a síndrome de Caim chega na área da obstinação, que foi o caso de Caim, ele planejou, ele não aceitou nada do que Deus tinha falado até então. Aí ele chega para Abel, ei Abel, vamos para o campo, vamos lá. E ele planeja tudo, estava tudo pronto, para lá no campo ele se levantar contra o seu irmão e o matar. Geralmente obstinado, ele não volta atrás nas suas conclusões mentais e espirituais. Muito difícil você conseguir voltar com obstinado. Não que não tenha cura, mas é muito difícil você fazê-lo retroceder. Então, para um aviso prévio aqui, se nós por acaso estamos sendo pegos no desenvolvimento da síndrome de Caim, não deixe chegar na escala da obstinação. Porque quando chega aqui, a coisa fica muito difícil de ser curada, muito difícil de ser restaurada. Porque o pecado é o próximo caminho. Porque toda pessoa que ela passou por todos os processos, o sexto aqui, ela pecar, e o pior ainda, ela encobrir o pecado. Quando Deus pergunta para Caim, aonde está o seu irmão? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Caim já estava morto, morto pela mão de Caim. Abel já estava morto, melhor dizendo, pela mão de Caim. Caim já sabia o que tinha feito. Mas por toda aquela dureza de coração, por toda aquela falta de transparência, por causa da obstinação, por ele ter sido duro diante dos ensinos que o Senhor havia dado para ele, ele pecou e agora estava encobrindo o seu pecado. Estava escondendo de Deus a sua falha. Geralmente é assim. Porque a pessoa que desenvolve a síndrome de Caim, ela chega ao cúmulo, então, dela desprezar tudo e todos. Porque Caim e Abel representam o nosso relacionamento, tanto com Deus como com a humanidade. Com Deus, Caim já tinha rompido com os princípios. Com a humanidade, já estava o desprezo total ao ponto de matá-los. E isso que acontece. Quando uma pessoa desenvolve a síndrome de Caim, ela já rompeu com Deus, ela pessoalmente já se deformou completamente. E agora ela começa a afetar as pessoas que estão ao seu redor. Ela começa a afetar as pessoas que estão debaixo da sua influência. Então veja como é perigoso o desenvolvimento dessa síndrome. Veja como é perigoso nós não cessarmos, pararmos com isso e dizer, chega a cura para a síndrome de Caim e eu vou eliminar ela da minha vida. E eu tenho visto isso ao longo da minha caminhada. O quanto pessoas que elas alimentam a síndrome de Caim, elas começam a prejudicar tudo que está ao seu redor. Ele não respeitou mãe e pai, porque matou o irmão. Não pensou na dor do pai e da mãe. Não pensou do sofrimento que haveria sobre o próprio Abel. Não pensou nas consequências sociais que isso ia acontecer. Geralmente, uma pessoa, quando chega nesse nível do desenvolvimento, nada mais interessa
senão sua própria vontade e seu próprio sentimento. Isso é perigoso, isso? Então, para pensar sobre isso. O que essas 7 características da síndrome de Caim geram em nós como consequências? Primeira, versículo 11 do capítulo 4. Vamos colocar lá. Você vai perceber que a primeira coisa são consequências pessoais. Se você não interromper a síndrome de Caim, você vai ter consequências pessoais na sua vida. Agora, pois, maldito é sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Não tem como. Toda pessoa que desenvolve a síndrome de Caim, ela começa a ter problemas pessoais. Ela consigo mesmo começa a ter problemas. Ela consigo mesmo começa a se deteriorar para dentro. Ela já não consegue mais se ver tão bem no espelho. Ela já não consegue mais conviver de bem com ela mesma. Ela já não consegue mais conviver com Deus porque se sente culpada. Não consegue mais conviver com a sociedade porque se sente culpada. Ela não consegue mais conviver com os irmãos porque ela se sente culpada. Então ela começa a desenvolver um isolamento, inclusive dela mesma. Não tem como. Uma síndrome tão terrível como essa não passará inconsequentemente. Ela sempre deixará suas marcas ruins. Ela sempre deixará suas consequências ruins. Por isso não é bom nós desenvolvermos a síndrome de Caim. As outras consequências, versículo 23 e versículo 24, nós não lemos, mas está lá. Mostra os problemas familiares que Caim teve. Olha só, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. E 7 vezes me tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então você percebe que quando Caim ele se afasta, ele rompe com seus pais, ele rompe com toda a sociedade, e ele tem uma marca na sociedade. Todo mundo sabia do pecado, porque todo mundo viu as consequências na vida de Caim. Todo mundo viu as suas ações agora frutificando contra ele mesmo. Ele virou, então, como se diz, um ditado popular para a sociedade. Pô, aquele cara ali, olha, aquele cara é um cara que não é muito legal. Aquele camarada ali não é uma pessoa boa para se relacionar. Você quer morrer? Anda com Caim. Você quer parar na vida? Anda com Caim. Você quer se corromper? Anda com Caim. Então, percebe que as questões relacionais de Caim, familiares, foram altamente prejudicadas. Porque nós vamos escrevendo a história com as nossas atitudes. Nós vamos escrevendo a história com aquilo que a gente faz. Você pode ser perdoado, é verdade. O perdão está sempre garantido diante de Deus. Enquanto a vida, há perdão. Só que, cada vez que você é perdoado, você não apaga a história que você escreveu. Vamos supor que se você matou Abel, tudo bem, você vai ser perdoado, mas a história ficou registrada. Você é um assassino, ou foi um assassino. Infelizmente, alguém caiu em adultério. Tudo bem, você vai ser perdoado, mas a história marcou ali a um adúltero. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a síndrome de Caim, que nos torna obstinados, leva-nos a não acreditar que a gente vai levar para a vida. E que a gente pode virar uma chacota na sociedade. E que a gente pode virar um ditado popular entre as pessoas. Aquele lá não, aquele lá não, aquela lá não, aquilo ali não. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos luz, não chacota. Deus nos chamou para sermos sal, não chacota. Deus nos chamou para sermos referência. Quem está comigo, diga amém. O versículo 12 começa a dizer também a respeito das consequências nas realizações. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo, errante pela terra. E novamente fala sobre os relacionamentos. Geralmente, quando você pega uma pessoa que tudo que ela põe a mão dá errado. Tudo que ela põe a mão vai para trás. Tudo que ela põe a mão é diferente como José. José, a Bíblia fala que ele punha a mão e prosperava. Diferente de Jacó. Tudo que ele punha a mão prosperava. A pessoa põe a mão dá errado. Você tem que parar para pensar se ela já não está sofrendo as consequências de Caim.
porque a terra não daria o seu fruto. Ou seja, ele ia trabalhar, mas os resultados seriam poucos. E não é só na vida de Caim, não. A gente vê vários outros textos na Bíblia falando sobre isso. Fala sobre o cobertor curto. Quem que dormiu com cobertor curto aqui? Eu viajo muito de avião, pensa numa coisa. Eu sempre pego 2 cobertores. Um para cobrir o pé e outro para cobrir a parte de cima. Porque eles dão um cobertor curto. Você vai ficar frio em cima, você puxa, fica gelado o pé. Alguém já dormiu com cobertor curto aqui? Irmão, é horrível. É um sentimento de pobreza. Já viu o camarada plantar para colher o vento? A Bíblia fala sobre saquetel furado. Pessoas que trabalham, mas nada dá certo na vida dele. Pessoas que lutam, mas nada dá certo na vida dele. Por que será? Estão carregando um problema sobre a sua vida que precisa ser quebrado, eliminado isso. Porque em Jesus a cura para isso. Em Jesus a solução para isso. Glória a Deus. Bem, novamente aqui o versículo 12, vou tocar novamente, não só familiares, mas relacionais. Errante sobre a terra. Vem cá. Você quer ver algumas pessoas com a característica da síndrome de Caim? Você pergunta para ela, quem são seus amigos? Ah, aquele fulano, aquele ciclano, aquele beltrano. Quanto tempo você conhece ele? 1 ano, 2 anos. Quantos anos você tem? 50. Mas você tem 50 anos, tem amizade só de 2 anos, 3 anos. Todos os seus amigos são só de 3, 4 anos. Você não tem amigos antigos? Por que uma pessoa não tem amigos antigos? Você já parou para pensar? Porque quando você procura o histórico de uma pessoa, fala assim, que ministério que você serve? Eu costumo dizer que ele é o crente besta. Ele já foi das 7 igrejas da Ásia. Ele tem 7 cabeças de autoridade sobre ele. Ele já passou por tudo que é ministério. Já foi desde lá da primeira religião fundada na face da terra até a próxima. Então, ele nunca se acha em lugar nenhum, errante sobre a terra. Ele nunca acha uma casa para dizer é minha. Nunca acha uma família para dizer é minha. Ele nunca acha uma igreja para minha. Aí eu te faço uma pergunta. Estaria todo mundo errado? Estaria todas as igrejas do universo errado? Estaria todos os pastores do planeta Terra errado? Será que está todo mundo na contramão injusta? Aqueles fulano, aquele ciclano, aquele beltrano é o único certo na face da terra? Não, certamente não. Ele já está sofrendo as consequências dessa síndrome que ele desenvolveu. Ele é errante, ele não consegue ter relacionamentos profundos. Ele não consegue ter relacionamentos duradouros. Por quê? Porque lá em cima, relacionamentos ferem, irmão. Relacionamentos desaprovam. Relacionamentos chamam a atenção. Relacionamentos corrigem. E pessoa com síndrome de Adão não consegue andar com relacionamentos que afiam, que corrigem. Porque eles são obstinados e só se relacionam com quem aprova ele. Vocês estão me olhando assim por quê? É verdade. Errante, pessoa errante. Pessoa que não está disposta a mergulhar nos relacionamentos. A quinta consequência, versículo 13. Olha só o que diz assim. Então disse Caim, é tamanho o meu castigo, eu já não posso suportá-lo. Pessoa com sentimento de culpa. Alguém já conversou com alguém com sentimento de culpa? Você dá uma olhada assim para assim, ó, o que foi? O que aconteceu? Aí você fala uma coisa só, mas por que você está falando isso? Falei, criatura do céu. Eu não falei nada de você e nem para você. Não, mas não me cumprimentou. Não me deu a paz do Senhor Jesus. Não me ama, não gosta mais de mim. Alguém já conheceu algum tipo de gente assim ou não? Eu espero que a gente não esteja falando de nós mesmos, não é verdade? Cara, você percebe o nível de culpa que aquela pessoa carrega. Parece que todo mundo está assim com uma lupa, apontando para ela com mira de laser, só para ver as falhas mais grotescas, só para ver os erros mais... Ei! O problema não está nos outros, está na criatura ali. É tamanho a minha culpa, é tamanho o meu pecado. Não posso mais suportar. Culpa. Eu vou adiantar um pouco aqui. Perdão, queridos, é algo que Deus resolve, mas culpa é algo que nós temos que resolver. Deus nunca assumiu o problema da culpa, Deus sempre assumiu o problema do perdão. A culpa, eu e você, cada um de nós temos que resolver, porque está dentro de nós. Nós precisamos
tirar isso de dentro do nosso coração. Então o sentimento de culpa constante, que não para, faz com que a gente mostre que já estamos vivendo a consequência da síndrome de Caim. E uma vez eu estava conversando, não é uma época na igreja, que teve uma onda de quebra de maldição. Quem foi dessa época aqui? Aí era quebra de maldição nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 7. Depois nível profundo, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nível mais profundo, 1, 2. Parece que o camarada, ele estava assim. Tudo que não dava certo na vida dele, não era uma questão de consequências, era uma questão de maldição. Até que, graças a Deus, a igreja aprendeu que a lei da herança é muito maior do que a lei da obediência, a lei das decisões é muito maior do que a lei da herança. O que significa isso? Às vezes a gente pensa que a herança espiritual é que determina o nosso futuro. Enquanto o que determina o nosso futuro são as nossas decisões. Então, a lei da decisão, ela é muito mais, mas muito mais poderosa do que a lei da herança. Não importa se o seu tataravô foi um maldito, tataravô foi um adúltero, tataravô foi um alcoólatra. Se você nasceu de novo e a partir desse momento você quebrou na sua vida o poder do pecado, a partir de agora você e toda a sua descendência será bendito do Senhor, aleluia. Está comigo aqui ou não? Agora, se nós estamos assim, carregando esses problemas da nossa vida e tentando resolver de forma equivocada, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aprenda isso. Aprenda isso. O poder da decisão é muito maior do que a força da herança que a gente possa carregar. Glória a Deus ou não? Consequências espirituais. Você percebe no versículo 14 ali? Ah, Senhor, eis que agora Tu me lanças da terra e da Tua presença agora terei que me esconder. Ai, ai, ai. A vida espiritual da pessoa não anda, não caminha, não cresce, ela se sente embaraçada, ela se sente patinando, ela se sente como quem vai de nada a lugar nenhum, a vida inteira. Já são consequências da síndrome de Caim, que poderia ter sido resolvido, poderia ter sido curado. É uma coisa interessante. Você observa que o desenvolvimento espiritual não acontece acidentalmente, ele acontece intencionalmente. Mas tem pessoas que elas têm muitas questões mal resolvidas em seu coração. Muitas questões mal resolvidas na sua vida. Então, você não vai conseguir, por exemplo, resolver o seu problema orando. Pastor Cruz Credo, você está contra a oração? Não, não estou contra a oração. Eu estou falando que é o seguinte, nem tudo você resolve com oração. A Bíblia fala, quando você for ofertar, por exemplo, o que você tem que fazer? Entregar o dinheiro? Não, primeiro vai acertar com o teu irmão. Depois o que a Bíblia diz? Se quando você estiver orando, perdoe, para que Deus também possa vos perdoar. Então, às vezes a gente quer resolver um problema espiritual, agindo de forma espiritual, sem resolver de fato o problema de fato. É a redundância, mas ensina a gente. Não adianta. Eu me lembro uma vez o irmão, lá em São Paulo, quando eu estava pastoreando. Você vai observar que o irmão estava subindo ao monte direto. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Não, estou subindo ao monte. Está uma luta em casa, está uma luta em casa. Eu falei, qual que é o problema, irmão? Está uma luta, meu pastor. A varoa se levantou. Eu falei, se a varoa se levantou, irmão? O que aconteceu na sua casa? Ah, pastor, papai. Falei, irmão, escuta aqui, parabéns porque você está subindo no monte. Parabéns porque você está orando. Mas seu problema não vai ser resolvido subindo no monte. Não, pastor, tem que orar, porque quando o inimigo se levanta. Falei, meu irmão, a sua esposa não é sua inimiga. Chama a tua esposa para conversar. Paga um jantarzinho para ela, bate um papo com ela. Dá um pouquinho de atenção para ela. Você vê que esse demônio vai sair rapidinho. Então, quando você vê pessoas que elas tentam fazer a coisa, que é certo, orar é certo, ofertar é certo, jejuar é certo, mas mesmo assim elas não conseguem avançar na vida, pode ir para trás um pouquinho, que tem um Abel enterrado. Tem um Abel que não foi ainda
colocado à luz para ser velado. Não vai, não cresce nunca. Não adianta, não cresce. Pode trocar de igreja, pode trocar de pastor, pode até congregar lá no Vaticano com o Papa. Não vai resolver. Não vai resolver. Por fim, consequências sobre a eternidade. Olha o medo de Caim no versículo 14. Serei fugitivo e errante. Quem comigo me encontrar, me matará. Começou a olhar e dizer, uau, eu vou morrer. E não vai ter mais solução para mim. Não vai ter mais jeito para mim. A pessoa começa a olhar para a eternidade, não mais com a esperança de todo cristão. Quem aqui é cristão? Diga amém. Uma das grandes vantagens do cristão, talvez para mim um dos maiores benefícios da vida cristã, é que o meu futuro está resolvido. Eu tenho garantido a minha salvação. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu já tenho ele escrito numa pedrinha branca. Aleluia. Eu nunca vivo com medo de amanhã, porque o meu amanhã, em relação à eternidade, já é uma situação garantida. Amém? Como que eu resolvo isso? Porque aqui eu apresentei características, aqui eu apresentei consequências. Agora eu não quero deixar nenhum de nós aqui, assim, uau, realmente desenvolvendo as características. Não, eu já desenvolvi e já estou vivendo há muitos anos a síndrome de Caim e estou colhendo os frutos dessa síndrome que eu desenvolvi. Como que eu faço para acabar com isso na minha vida? Essa mensagem já percebeu que ela é extremamente prática. Nós poderíamos estudar muito sobre esses princípios aqui, mas o meu objetivo é tornar ela praticável agora e amanhã e para o resto da vida. Primeira coisa, é agir com o espírito contrário. Tudo na vida, queridos, na realidade tudo é uma palavra forte, mas nesse caso praticamente se aplica. Tudo na vida com Deus e para Deus é sempre agir com o espírito contrário. O que é o espírito contrário? Você pega lá Caim, ele desobedeceu princípios. O que a gente tem que fazer? Obedecer princípios. Quando você vê lá Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, Jesus disse, tomai sobre mim o meu jugo e o meu fado, porque eles são leves. Esse evangelho sem jugo, sem fardo, não existe, irmão. É mentiroso, é enganação. Ele é leve, ele é suave, mas ele existe. Agora, algumas pessoas dizem, mas como que pode? 1 João capítulo 5, versículo 3, nos ensina a respeito disso. Está todo mundo achando que vocês querem me mandar embora aqui atrás. É isso que vocês querem? Então vocês vão ficar comigo pregando aqui, não? Eu tenho mais 1h30 para pregar, tá? Fica de pé aí. Então, você percebe de que nós precisamos andar com princípios. 1 João capítulo 1, versículo 3, assim, o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Gente, deixa eu falar uma brincadeira aqui, mas ainda bem que o Ministério de Música está aqui do meu lado, vai servir para eles e para mim também. Às vezes a gente pensa que amar a Deus é a gente levar o povo a chorar, ao ponto de fazer ranho no pé de Jesus. Jesus, está chorando demais os meus pés. Entenda a linguagem de Deus. Amor é obediência. Amor é obediência. Quem quer amar a Deus? Diga amém. O amém deu uma diminuída boa. Estava mais fácil, né? Só chorar nos pés de Jesus. Diga comigo, amar é obedecer. Olha só, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Nós não temos por que não andar por princípios. Não tem por que não obedecer. Não existe motivos. Para Deus não existe esse motivo. Exceto se a gente não nasceu de novo, então nossa natureza caída vai sempre levar para uma vida caída. Mas se nós nascemos de novo, a gente sabe que os mandamentos de Deus são verdadeiros. Qual foi a resposta de Caim na desaprovação? Carnal. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Quem já foi chamar a atenção do irmão assim, já chega armado. Né? Não, irmão. A Bíblia fala que, 1 Coríntios 13, 11, a Bíblia diz assim, que quando eu era criança, ou menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Como que a gente quebra? Não permita a síndrome de Caim ser desenvolvida. A ver que é melhor, não é só quebrar. É como não permitir que
que a síndrome de Caim seja desenvolvida. Dê respostas espirituais. Quando desaprovado, baixa a cabeça, fale a verdade. Eu fiz isso mesmo, errei. Mas o amor de Deus continua sobre mim. Baixa sua cabeça e diz, é verdade, eu procedi mal. Eu deveria, se fosse oferta de sangue, ter trazido sangue. Se fosse oferta de primícia, deveria trazer os primeiros frutos. Eu errei, eu quebrei princípios, me perdoa. Não seja carnal diante da resposta. Não seja menino diante da resposta. Se for surpreendido em alguma coisa, simplesmente se renda, é verdade, eu fiz, não deveria ter feito. Não é tão difícil você cessar o desenvolvimento, ser íntegro. O rei Ezequias, quando esteve diante da morte, uma das coisas que ele fez, Deus, eu fui íntegro diante da sua presença a vida inteira. A Bíblia fala em João, que se o nosso coração não nos condena, nós temos ousadia. Vem cá, olha para os meus olhinhos aqui. Quem já foi orar depois que você pecou? Quem já orou depois que pecou aqui? Levanta a mão. Tem gente que Jesus voltar agora vai direto para o inferno. Porque os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Vou tentar de novo, te ajudar a ser salvo, amém? Quem já orou aqui depois de que pecou? Levante a mão. Como é que você chega para orar quando você peca assim? É Deus. Você sabe, né, Deus? Aí chega tudo mansinho, não é verdade? Chega tudo mansinho. Agora sim, quem já orou quando você está assim, com a vida espiritual lá em cima, com a integridade lá em cima, e sem nenhuma condenação, e sem nenhuma culpa no seu cérebro? Quem já orou assim? Quando a gente fala, Satanás, sai daqui em nome de Jesus! Não é assim que a gente faz? A Bíblia fala, se o nosso coração não nos condena. Então, é muito importante você manter, não existe você andar com Deus sem errar, irmão. É impossível. Perfeição é só no céu. Agora, entende-se sobre erros aqui, não é pegar a mulher do vizinho, não é roubar o pastor, não é roubar o vizinho, ok? Falhas normais da vida. Ninguém vive sem essas falhas, ninguém vive sem esses erros. Mas o mais importante é a gente conseguir quebrar o desenvolvimento dessa síndrome em nossas vidas. Porque a gente não vai galgando degraus mais altos, ou mergulhando em questões pecaminosas tão profundas, ao ponto que a gente não consegue mais voltar de lá. Porque é muito ruim você perder a integridade. A integridade te dá força diante de Deus. A integridade te dá força diante dos irmãos. A integridade te dá força diante da sociedade. A integridade te dá força para você seguir adiante. Todo homem que perde a integridade perde a sua força. O que diz lá, Provérbios capítulo 10, versículo 9. Se você olhar o próprio versículo, capítulo 20, versículo 7, fala do homem que anda na sua integridade. Ele realiza grandes obras para o Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem anda em sua integridade, anda seguro. Quem anda na sua integridade, anda seguro. Vamos caminhar em Deus ao ponto de a gente falar, uau, Deus, eu preciso crescer nisso daí. A quarta instrução, melhor dizendo aqui, cultivar um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17, Davi disse para Deus assim, Deus, crie em mim um espírito reto. Dê a mim um coração quebrantado. Quem se lembra quando Davi pecou isso aqui, escreveu esse texto? Davi estava diante de um problema muito sério. Davi tinha cometido 3 pecados gravíssimos na sua vida. Estou falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Primeiro pecado, era a época dos reis irem para a guerra. Ele não foi, ficou em casa. Geralmente, quando a gente não faz o que deve, a gente acaba fazendo o que não deve. É sempre assim. Quando você está ocupado fazendo o que deve, você tem pouco tempo para fazer o que não deve. Então, Davi tinha que ir para a guerra. Ele estava em casa, sem fazer nada. Pecou ali. Segundo, Davi pegou uma mulher que não era dele. Ele teve relação sexual com uma mulher que não lhe pertencia. Terceiro, ele matou o marido dessa mulher. Você consegue imaginar isso de Davi? Agora, uma das coisas mais surpreendentes para mim na vida de Davi, ao Deus lhe chamar de homem segundo o seu coração, é de que a vida que Deus tinha com Davi era tão profunda, o relacionamento que ele tinha com Deus era tão profundo,
que mesmo uma falha tão gritante como essa, não matou a paixão de Deus por Davi. A primeira coisa que Davi pediu foi: Senhor, restaure em mim um espírito reto. Faz com que Deus haja em mim um espírito renovado. Se nós tivermos sempre um coração quebrantado, dificilmente você vai se perder para grandes coisas na vida. Escuta o que eu estou te falando. Se nós desenvolvermos um coração quebrantado, a gente não se perde para coisas praticamente insolucionáveis. A gente não se perde para situações que não tem conserto. A gente tem que parar a pensar e falar: uau, é verdade, eu errei. É verdade, eu falhei. É verdade, eu não deveria. Restaura em mim, Deus, um espírito quebrantado. Dá em mim, Senhor, um coração segundo o teu. E aqui a gente percebe, está falando com os meus filhos hoje. Falei para eles: qual a diferença de um homem de Deus para um homem que não é de Deus? Porque ambos vão errar. Eu tenho trabalhado com meus filhos sobre que a vida não é perfeita. Já estou uns 2 meses trabalhando com eles esse assunto. Falei: o homem de Deus, o homem que não é de Deus, ele erra, não tem consciência do erro, não tem disposição nenhuma de consertar. E quando conserta de forma errada, colocando para debaixo do tapete, deixando um Abel sepultado sem ser velado. Mas o homem de Deus, ele é um exemplo, até como ele resolve as suas falhas. Até como ele resolve os seus problemas. Até como ele resolve os seus pecados. Até como ele elimina da vida dele as síndromes, nesse caso, a síndrome de Caim. Davi foi esse cara. Quando ele falou, uau, quando o profeta chegou para ele, contando aquela parábola da ovelhinha, e o profeta Natan falou assim: tu és esse homem. Davi, uau, falou: é verdade. Eu fui descoberto, é verdade. Ele se humilha com o coração quebrantado e fala: oh Deus, há em ti cura, há em ti solução para a minha vida. Quinto ponto, espírito ensinável. Hebreus capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que Deus, Ele disciplina todos aqueles que recebem por filhos. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Repita comigo, por gentileza. A disciplina é uma linguagem de amor. Mais forte, diga: disciplina é uma linguagem de amor. Deus disciplina a todos o que ama. Gente, às vezes a gente interpreta a nossa relação com Deus de uma forma muito equivocada. A gente fala: Deus, como é que pode um negócio desse? Não, espera um pouquinho. Deus nos ama e por isso Ele disciplina todo o que Ele recebe, por filho. Uma das formas de nós pararmos com isso, falar assim: chega do desenvolvimento da síndrome de Caim na minha vida, aí eu permitir as correções do Senhor, eu ser mais sensível às correções do Senhor, aí eu estar mais atento aos toques do Senhor. Deus, em primeiro lugar, Ele sempre, diga comigo, a palavra do Senhor faz divisão da alma e do espírito. Então a primeira forma de Deus corrigir a gente é com palavras. Deus não vai corrigindo você com atitudes. Deus não vai corrigindo você deixando as coisas dar errado na sua vida. Deus te disciplina com palavras. Se as palavras não te alcançam, as consequências te alcançarão. Mas Deus quer te alcançar pela palavra. Deus tentou alcançar Caim de que forma? Pela palavra. Ei, Caim, o que está acontecendo com você? Seu semblante está caído. Se procedesses bem, a sua oferta não teria sido aceita. Ei, Caim, se procedesses bem, você também teria sido aceito. Deus tentou alcançá-lo antes das consequências. Então, se por acaso a gente está sofrendo as consequências, não, Deus não me ama. Não, Deus te ama sim, ao ponto das consequências te acordarem antes que não tenha mais solução. Antes que você não tenha mais como voltar, você foi tão longe que o caminho de volta fica muito difícil. Nós temos que parar para pensar sobre isso. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ei, irmãos,
você não é descartável. Ninguém aqui é descartável. Diga comigo, ninguém aqui é descartável. Mais forte, diga assim, ninguém aqui é descartável. Eu quero que essa verdade faça parte da nossa igreja aqui. Irmãos, eu vou lutar por isso aqui. Nessa casa ninguém é descartável. Inclusive quando você errar, você não é descartável. Inclusive quando você pecar, você não é descartável. Toda palavra que a gente dá aqui contra pecado, porque a gente sabe que você nasceu para andar em vitória sobre o pecado. Mas se por acaso você foi surpreendido no pecado, nós que somos espirituais, vamos advertir você com o espírito de mansidão, para tentar trazer você à sobriedade novamente. Aleluia! Nunca com condenação, sempre tentando fazer você voltar para o colo do Pai, sempre tentando fazer você voltar para um padrão que foi perdido, sempre tentando fazer você se reconectar com o amor de Deus que nunca cessou sobre a sua vida. Glória a Deus. Receba isso no seu coração. Então, não deixe o Abel oculto, não deixe o Abel sepultado sem ser velado. Onde está o seu irmão? Deus, eu o matei. Eu o matei. Traga a luz. Deixa Deus te curar. E essa cura de amor e de aceitação estão nos relacionamentos. Andar em amor com os irmãos. Ele é muito importante. Ei, olha para o lado do seu irmão e diga assim, olha para ele, por favor. Eu sei que alguns não gostam, mas vamos lá, vai. Faz só para agradar eu, pelo menos. Vai lá. Olha o seu irmão e fala assim, irmão, eu nunca vou te invejar. Quando você fizer uma coisa melhor do que eu não vou matar você, não. Eu vou matar você, não. Fala para ele, irmão, vem não assustar, sentado aqui do seu lado no próximo culto aí. É verdade. Irmão, fala sério. Ó, não precisa confessar publicamente, não. Quantos aqui vocês vão rodando o Facebook, rodando o Instagram, e depois de 10 minutos rodando o Instagram, você está com aquele sentimento assim, eu sou um miserável. A minha vida está tudo feia, está todo mundo com a vida boa, só eu sou miserável, só eu que não estou nessas praias bonitas, só eu que não tenho essa família que sai todo mundo sorrindo na foto, só eu que não tenho um ministério tão bombado como ele. Quem já se sentiu assim, irmão? Eu nem mais vejo Instagram por causa disso. Toda vez que eu tenho Instagram, eu tenho 30 horas de terapia, não estou brincando. Mas por quê? Porque às vezes a gente olhar para Abel, cara, você foi uma inspiração para mim, Abel. Cara, você fez a coisa certa. Deus aceitou sua fé. Cara, me ensina a andar na sua pegada. Me ensina a eu ser igual a você. Me ensina a fazer as coisas igual. Cara, na comunhão, igreja. Na comunhão dos irmãos nós somos melhores. Na comunhão dos irmãos nós podemos fazer mais. Na comunhão dos irmãos nós podemos aperfeiçoar a nossa fé. Na comunhão dos irmãos nós podemos curar as nossas falhas e os nossos pecados. Na comunhão dos irmãos nós podemos crescer em Deus e no nosso relacionamento. Glória a Deus, aleluia. Então uma pessoa que está quebrando, paralisando, não deixando desenvolver a síndrome de Caim, ela não vai se isolar, ela vai vir para cima da comunhão e dizer assim, eu vou andar com a minha família, eu vou andar com aqueles que andam com Deus, eu vou caminhar com aqueles que estão caminhando mais rápido do que eu vou andar com quem faz melhor do que eu vou andar com gente aprovada, eu vou andar com gente que está fazendo certo, aleluia. Por quê? Porque eu quero a vida de quem é aceito por Deus, a vida de Abel. Que está na coletividade, está entre os irmãos. Então eu gostaria que você ficasse em pé essa noite no seu lugar. São alguns conselhos importantes, por quê? Porque eu percebo que nós estamos entrando num novo ciclo. Nós estamos entrando numa nova etapa da nossa vida. Escuta que eu quero profetizar sobre a sua vida. Alguns aqui estão terminando um ciclo. Estão entrando numa nova etapa. Vou falar a segunda vez, profeticamente. Alguns aqui estão terminando um ciclo e entrando numa nova etapa. Termine bem esse ciclo. Destrua essa síndrome de Caim na sua vida. Aniquile ela na sua vida. Chega na minha vida. Pastor, não consegui anotar tudo. Os irmãos gravaram para você essa mensagem. Volta nessa mensagem. Ouça uma, ouça duas, ouça três, ouça quatro, ouça cinco, ouça 10, ouça 1 milhão de vezes. E diga, não terei mais a síndrome de Caim sendo desenvolvida na minha vida. Todo esse conjunto de características e sinais da síndrome de Caim
eu vou observá-las, e uma por uma eu vou eliminá-las da minha vida. Uma por uma, no poder do Espírito Santo, eu vou destruí-las. Uma por uma, eu vou dizer não a elas, e vou dizer sim ao Deus, que eu quero que Deus aceite as ofertas das minhas mãos. Eu quero que Deus aceite esse meu relacionamento glorioso com Ele. Aleluia. Amém. Quantos foram abençoados por essa palavra? Diga amém. Aleluia. Eu gostaria de orar por você. Você que está em casa nos ouvindo, você que está aqui nesse auditório. Eu queria te convidar para você fazer de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Para você não andar nessa vida errante de Caim, nunca mais. Mas para você andar na vida do Filho de Deus, do Filho chamado Jesus Cristo. Abel foi um tipo de Cristo. E você então pode receber esse sangue que clama a seu favor lá diante do Pai. O sangue que foi derramado lá na cruz. O sangue que clama por teu perdão. O sangue que clama por tua restauração. O sangue que pode tirar de você toda e qualquer culpa da sua mente, do seu coração. O sangue que pode te restaurar como Pai, te dar paz no coração. Você não precisa mais viver errante sobre a terra. Você que está em casa, você não precisa viver mais distante de Deus. O Senhor Jesus Cristo te reconcilia com Deus. Ele te reconcilia com o amor de Deus. Abra o teu coração para Jesus. Receba Jesus em teu coração. Receba a cura para as suas memórias. Receba a cura para os seus sentimentos. Coloque as mãos no seu coração. Vamos começar a orar. Vamos começar a interceder.